Acredito que vocês já tenham escutado falar sobre compulsão alimentar. E alguns de vocês talvez tenham se perguntado: será que eu tenho isso? Se aconteceu isso com você, assiste esse vídeo até o final. Eu sou a doutora Priscila Pittman, especialista em nutrologia, e vou explicar um pouco mais sobre o transtorno de compulsão alimentar. A compulsão alimentar é um distúrbio caracterizado por episódios recorrentes de ingestão de alimento em quantidades excessivas num curto período de tempo, acompanhado da sensação de falta de controle, experimentando uma incapacidade de interromper ou controlar o comportamento alimentar. Essa ingestão de quantidade significativamente maior de alimentos, quando comparada à maioria das pessoas em situações semelhantes, que acontece de forma rápida e muitas vezes inconsciente, seguidas de culpa e remorso, são aspectos chaves do transtorno de compulsão alimentar. Muitas vezes você tem episódios compulsivos, normalmente por determinado alimento, como no caso do chocolate, e acredita estar enquadrado dentro deste diagnóstico, mas outras duas condições são mais frequentes. Nesse sentido, é muito importante diferenciar a compulsão alimentar da fome emocional e da fome hedônica. De forma breve, a fome emocional é caracterizada pelo consumo de alimentos em resposta a emoções, como estresse, tristeza, tédio, felicidade ou ansiedade. Nesse caso, envolve o ato de comer para lidar com as suas emoções, buscando um sentimento de conforto ou apenas como uma distração. Já a fome hedônica refere-se ao desejo ou busca de alimentos palatáveis, devido ao prazer sensorial relacionado ao sabor, textura e experiência gustativa. Aqui, o foco está em alimentos que proporcionem prazer e satisfação sensorial, como o exemplo daquele chocolatinho específico. Em ambos os casos, não existe a necessidade fisiológica de comer, e muitas vezes são condições sobrepostas, que acontecem de forma simultânea. E qual a principal característica que diferencia esses dois tipos de fome da compulsão alimentar? O ponto principal está na recorrência de episódios de exagero que sempre estarão associados a sentimentos de descontrole e de culpa. Existem critérios diagnósticos específicos para te enquadrar dentro do diagnóstico de transtorno de compulsão alimentar. Eles são descritos pelo DSM-5, que é uma escala amplamente utilizada dentro da psiquiatria para descrever e diagnosticar distúrbios mentais. Os principais pontos são os episódios recorrentes de ingesta excessiva de alimentos, ter a percepção de falta de controle, não conseguindo parar de comer ou controlar o que está sendo consumido, e normalmente associado a 3 dos mais seguintes sintomas: uma ingesta muito rápida, bem mais rápida que o normal, ingesta até sentir desconforto gástrico, ingestão de grandes quantidades de comida, mesmo sem estar fisicamente com fome, ingestão sozinho, por sentimento de vergonha em relação à quantidade ingerida, acrescentando situações em que você esconde a embalagem para não ser descoberto, e um sentimento de desgosto, depressão ou grande culpa após os episódios de compulsão. Além disso, os episódios devem ocorrer pelo menos uma vez por semana, no mínimo por 3 meses. E não devem estar associados de comportamentos compensatórios inadequados. Nesse caso, a gente está de frente com a bulimia. Se me permitem, vou tomar um tempinho de vocês para falar rapidamente da bulimia nervosa, porque é o principal diagnóstico diferencial da compulsão alimentar. Ela vai se caracterizar também por episódios recorrentes de ingestão excessiva de alimentos, porém será seguida de comportamentos compensatórios para evitar o ganho de peso, como vômitos autoinduzidos, uso de laxantes, realização de jejum prolongado e também a realização de exercícios de uma forma excessiva e exagerada. Na bulimia, existe uma preocupação muito grande com o peso e com a forma corporal. E os pacientes com esse transtorno normalmente tendem a ter um IMC adequado. É importante sabermos que muitas vezes um paciente com compulsão alimentar pode evoluir para a bulimia. Muitas das vezes porque esse paciente, para lidar com a culpa, começa a ter um comportamento purgativo. Além disso, ele também passa a ter preocupações com o peso. Então a gente precisa sempre estar atento. E, gente, a partir do momento que a gente compreende que a compulsão alimentar é um transtorno alimentar, mas mental e comportamental também, fica mais fácil de entender a necessidade de uma abordagem terapêutica mais abrangente, com acompanhamento nutricional e psicológico, e muitas vezes com acompanhamento médico para uso de medicações. Dentro da psicoterapia, o intuito do acompanhamento é entender as raízes mais profundas desse comportamento, os aspectos inconscientes, como as relações interpessoais podem estar influenciando esses padrões alimentares, identificar e modificar pensamentos disfuncionais,
promovendo a autocompreensão e o autocontrole e desenvolvendo habilidades para lidar com impulsos e situações desencadeadoras. Já o aconselhamento nutricional deve estar alinhado com as necessidades e preferências de cada paciente. A terapia nutricional deve manter padrões alimentares regulares, evitando longos períodos de tempo sem comer, para que a gente evite fome excessiva. Deve-se incluir alimentos confortáveis ao paciente, buscando evitar a ideia de alimentos proibidos, o que poderia desencadear um episódio compulsivo. Mas em algumas situações é necessário o uso de medicações. E dentre essas medicações nós incluímos os antidepressivos, estabilizadores de humor, antipsicóticos e estimulantes. O tratamento bem-sucedido geralmente envolve uma combinação de terapias não medicamentosas e medicamentos, adaptados a situações específicas de cada indivíduo. Fica claro que a compulsão alimentar é uma interação complexa de fatores físicos, psicológicos e sociais que afetam a relação da pessoa com a comida. O tempo de tratamento e recuperação desses transtornos é um processo individualizado e muitas vezes exige paciência, comprometimento e um sistema de apoio sólido. A intervenção precoce, a compreensão multidisciplinar e a abordagem holística, que é a abordagem integral, são fundamentais para proporcionar as ferramentas necessárias para superar os desafios e alcançar uma relação saudável e equilibrada com a comida e com o seu corpo. Por isso, caso você tenha se identificado com essas características, procure um profissional capacitado para te avaliar e ajudar nessa jornada. E se você gostou desse vídeo e quer receber mais notificações sobre diversos assuntos de saúde, dá um like aqui e siga o nosso canal.